Bom, e aí tem mais pergunta aqui, o pessoal muito pergunta aqui, ó, quais as desvantagens ou também as vantagens de participar do leilão? Eu imagino que, lógico, a principal vantagem seja, né, o preço, né? Sim. Mas queria entender de você mais quais são essas vantagens e, principal, quais são as desvantagens, porque a gente sabe que nada tem, né, tudo tem pró e contra. Sim. Conta um pouquinho pra gente os prós e os contras aí do leilão de imóveis. Principal vantagem indiscutível é o desconto, né? Então, a gente entra em um leilão pelo desconto. Então, o Perfeito. desconto que está sendo oferecido e aí você vai utilizar como a sua preferência, ou para investimento, ganhando na revenda desse imóvel, ou para moradia, comprando com desconto ali significativo em relação ao que compraria no mercado imobiliário tradicional. Então, é indiscutível que o desconto é o grande atrativo do leilão. Então, é por isso que as pessoas entram em leilão, independente da finalidade que vai dar para aquele imóvel. Perfeito. Agora, desvantagem em relação a comprar um imóvel no mercado imobiliário tradicional, né? Você tem a fase no pós-leilão em que você vai ter a desocupação do imóvel, né? Você vai ter aquele trâmite que é o grande mito dos leilões. As pessoas têm muito medo da desocupação, né? Muita gente se afasta do leilão exatamente pela desocupação. Costuma até falar que se reunir numa rodinha 10 pessoas e falar sobre o leilão, ou as 10 vão falar que é furada, ou 9 vão falar que é furada pela desocupação. Sempre tem aquele, conheço alguém que demorou anos para desocupar o imóvel, né? E nada mais é do que um mito, porque a desocupação, ela é tranquila, né? Hoje em dia a gente tem uma legislação que protege totalmente o arrematante, como deve ser. Porque se o leilão é uma forma de mecanismo de justiça para que dívidas sejam quitadas, e o arrematante não tem nada a ver com a dívida, não está cobrando ninguém, não está devendo ninguém, entra realmente para aproveitar um benefício, mas tem que ser protegido pela lei, né? Então a desocupação está toda prevista em lei, né? E a gente tem aí mudanças relativamente recentes, exatamente para proteger o arrematante nesse sentido. Que faz todo sentido, né? Sim. Então é um ônus que existe ali, né? Porque você não, diferente do mercado imobiliário tradicional, que você vai lá, fecha uma compra e venda, você combina a data da entrega da chave, né? No leilão você não tem isso. Então você vai ter que realmente desocupar, ou por um acordo ou pela via judicial. Nesse caso aí do leilão extrajudicial dos bancos, é bem comum que você consiga um acordo quando você faz a análise prévia, porque ninguém quer passar por uma desocupação forçada por via judicial. É algo que definitivamente ninguém quer passar. Oficial de justiça, polícia, caminhão na porta, né? Não é algo agradável. Então, realmente, a chance de acordo é muito grande. Né? E ainda que seja necessário a via judicial, como a gente tem essa legislação hoje em dia que protege o arrematante, se toda análise prévia for feita corretamente, né, a gente tem uma média ali de desocupação relativamente rápida. Né? Então, sempre que a gente pensa num leilão para investimento, a gente precisa pensar num cenário completo da arrematação até a venda. Inclusive, um tempo real que você vai contar de venda do imóvel, né, para que você tenha todos os gastos ali envolvidos e para que você consiga alinhar a sua expectativa. Então, o que eu considero de cenário real são 12 meses da arrematação até a venda. E aí, dentro desse prazo, naturalmente, eu preciso desocupar o imóvel, realizar alguma reforma, um pequeno reparo no imóvel e tempo para encontrar um comprador. Né? Então, esse mito que as pessoas acreditam que vou ficar anos para desocupar um imóvel, né? Na prática, eu mostro todo dia lá no Instagram que esse prazo é bem mais curto do que as pessoas consideram, ainda que seja necessário a via judicial. Então, é lógico que é um ônus, né? Você vai precisar negociar ou entrar com uma ação em comparação ao mercado imobiliário tradicional, mas não é como as pessoas acreditam. Né? Você consegue realmente girar o imóvel ali dentro do cenário de 12 meses com análise prévia correta, inclusive passando pela desocupação. E às vezes o mito pode ter alguma coisa de histórico, né? Às vezes 20, 30 anos atrás era assim. completamente diferente. Hoje em dia a gente sabe que não é. Isso é muito importante, porque você às vezes fica com essa ideia na cabeça e hoje em dia não é dessa maneira e você está perdendo uma oportunidade, né? Exato. Bom, vamos lá. As vantagens. A principal vantagem é preço. Então, talvez você vai comprar um imóvel lá com 50% do valor. Isso é maravilhoso, né? Essa que é a verdade. Só que assim, o preço ele vai incidir que tem um certo trabalho. Né? Você não vai receber a chave na mão com tudo bonitinho. E aí, basicamente, o trabalho, pelo que você está falando, primeiro o trabalho é você, quando tiver ocupado, tem que desocupar o imóvel. Você provavelmente deve ter uns trâmites legais de documentação, né? Toda essa parte. E para a pessoa que vai vender, você tem que pensar também, ou seja, o tempo de venda. Né? Porque a pessoa provavelmente reforma para vender. Para quem vai morar, já é um pouco mais tranquilo, porque a pessoa vai reformar para pular o quanto antes no apartamento, né? Então, esses seriam as principais vantagens. Na verdade, seria o trabalho que você tem para fazer essas adequações, ou seja, a documentação jurídica, que deve ter algumas ali, né? Com certeza, mas o principal é a desocupação, acho, né? O principal trâmite aí no pós-leilão que a gente tem, além da parte da documentação, é realmente desocupar o imóvel. Então, principal é a desocupação. Interessante saber. Até porque, às vezes, no edital, né, você consegue visualizar as informações. E se já tiver desocupado, você fala, poxa, tá mais fácil. Não é verdade? Mas é difícil? Não, um detalhe interessante, né? Como as pessoas têm muito medo da desocupação, é muito comum que as pessoas vou olhar para esse mercado, mas tem esse receio. Então, o que ela vai fazer?
começar olhando os imóveis que estão desocupados. Entendi. Só que é um receio geral da população, quando a gente fala de leilão, é realmente a desocupação do imóvel. Entendi. Então, o que acontece naturalmente quando o imóvel está desocupado? E o leiloeiro sabe disso. Ele coloca uma tarja grandona lá, falando que o imóvel está desocupado, realmente para atrair esse público. Olha só. A competição é maior, o nível da arrematação sobe, então vai conseguir aproveitar desconto? Vai, mas não tanto quanto para o imóvel ocupado. Então, nesse ponto aí, o conhecimento, entender como funciona o trâmite é fundamental. Porque você perde o medo da desocupação, consegue aproveitar toda e qualquer oportunidade, independente do imóvel estar ocupado ou desocupado, e aí consegue aproveitar o máximo de desconto possível. E um outro ponto em relação à ocupação também é o seguinte, o edital fala, né, ou o site do leiloeiro indica lá se está ocupado ou desocupado. Só que essa verificação também é muito importante na prática, porque em muitos casos tem informação que está ocupado no edital e na prática você vai ver que a pessoa já saiu. Só que qualquer verificação a mais que você faça também, você já sai do bolo, porque as pessoas ficam com as informações que estão fáceis, né? Sim. Elas não vão buscar informações além. Então, se tá lá que está ocupado e na prática está desocupado, é lógico que é um benefício. Você vai pular uma parte aí do pós-leilão. Dicas maravilhosas, né? Na verdade, né? Então, tem esses pontos que são importantes que você está falando. Eu acho que às vezes não é tão claro, né? Ou seja, a pessoa sempre vai para o mais fácil. Ah, tá desocupado, mas espera aí, o que você quer? Você quer economizar? Você quer ganhar dinheiro? Então, às vezes, você tem que ir para o mais difícil, ou seja, vai dar um pouco mais de trabalho, mas o trabalho vai ser recompensado ali pelo valor, né? E essas dicas você dá no seu curso também, né? Sim, todas elas. Muito bom, vai ter mais dica ali. Depois a gente vai falar um pouco do curso da Pri, tá?